Abra comigo então Lucas capítulo 15. Lucas 15. Rapidamente. Vamos ler a partir do verso 11. A parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens, ou a minha herança, que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores ou empregados. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este filho meu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deixa aberto aí no 15, não feche de jeito nenhum, feche apenas os olhos para orarmos. Pai Santo, nós recorremos a Ti e a Sua graça. Todos os cultos para nós é um desafio, são um desafio, porque nós esperamos a manifestação da graça e do Seu poder. Eu sei que muitos estão aqui cansados, sobrecarregados, talvez estressados e atarefados, Senhor, em suas mentes. Talvez nós não nutrimos a esperança e expectativa necessária ao vir nesse local. Ó Deus, mas eu peço que pelo Teu Espírito abra os nossos corações, para que eles criem uma ânsia, uma expectativa quanto à Tua palavra e quanto ao Teu Espírito. Só o Senhor pode abrir esses corações, só o Senhor pode motivar essas almas, só o Senhor pode entusiasmá-los, só o Senhor pode tocar no queixo deles e elevar os seus olhos, para que eles contemplem aquilo que transcende a matéria e a razão. Faça isso, Senhor, despeja da Tua graça aqui, gloriosa e abundante, traz temor e tremor, faz Teu reino avançar, receba a glória para si e nos conforma à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém.
Presta atenção aqui. Vocês sabem que todos os dias de ceia é bem corrido, mas vamos ver se Deus concede graça para fazer a exposição desse tema, desse texto, de forma breve e sucinta. Querido, o meio ordinário que Deus deixou a nós para que falasse conosco é a sua palavra. A sua palavra é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 fios, e penetra até juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir a intenção do coração humano. Essa palavra não é vã, antes é a vossa vida. Assim como as chuvas e a neve caem do céu para lá, não torna, antes faz regar o solo, da semente ao que semeia e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus quebra o cedro do Líbano. A palavra de Deus é viva. As minhas palavras são espírito e vida. Julgai nas escrituras ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. Errai não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Muita paz tem os que amam a tua palavra, e para eles não há tropeço. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A exposição da sua palavra dá luz e entendimento ao simples. Em toda a perfeição vi limites, mas a tua palavra é amplíssima. Não é a tua palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Esse é o poder da palavra. A lei e o testemunho, se vocês não falarem segundo essa palavra, jamais verão a alva. E vi um cavaleiro montado num cavalo branco, e o nome pelo qual se chama é o Verbo, a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, eterna, eficaz. Minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo tua palavra. Ela é o meio de ressuscitar mortos, curar enfermos. É o meio que leva o homem ao arrependimento e à fé. É o meio pelo qual Deus salva os homens. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. De sorte que a fé salvífica vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Ela é o meio. E disse Deus: haja luz, e pela palavra do seu poder as coisas vieram a existir. Tanto que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e tudo foi feito por meio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. E no verso 14, a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a palavra. Agora vamos ver quanto crédito você dá a essa palavra. Se você vai atendê-la, recebê-la como as sementes que caem no chão, como solo rochoso, entre os espinhos, ou em solo fértil. Essa parábola aqui é a parábola mais conhecida, mais amada e mais querida da Escritura. A parábola do filho pródigo. Talvez é a história bíblica mais conhecida de todas, em todas as partes do mundo. Eu acredito que é sim a parábola mais conhecida, a que mais tem conteúdo, a que Jesus conta com maior riqueza de detalhes. É a parábola do filho pródigo. Talvez o título da parábola não se enquadre com o conteúdo da parábola, porque o título, ou a epígrafe, ela não foi inspirada. O texto inspirado original, canônico, ele não era dividido por capítulos, versículos, e nem tinha títulos. Foram os
os impressores, os escritores, os copistas, que acrescentaram nelas os capítulos, os versículos e os títulos, as epígrafes. Talvez o título deveria ser não a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai amoroso. De maneira que enquanto a parábola cita 4 vezes a palavra filho, ela cita 10 vezes a palavra pai. Então é a parábola do pai gracioso. E o que será que Jesus está querendo ensinar nessa parábola? Porque a Bíblia diz que ele ensinava através de parábolas, contos, metáforas. E através dessas histórias ilustradas por parábolas, ele ensinava princípio, doutrina. Havia um ensinamento por trás de uma parábola. A parábola do filho pródigo todos conhecem. O pai tinha 2 filhos, e o mais moço pede a sua herança e gasta absolutamente. Vai morar com os porcos, e ele volta, arrependido, e o pai o recebe. Mas, para conhecermos essa parábola a fundo, nós temos que retroceder um pouco. Se você notar, a parábola começa em Lucas 15, no verso 11. Leia aí para você ver comigo qual é a primeira palavra do versículo 11. Qual a primeira palavra que começa a parábola? Continuou. Continuou. Quer dizer, a parábola começa com a palavra continuou. Ou seja, ela é a continuação de outra história. A parábola do filho pródigo não é o início da história, é a continuação da história que vem atrás dela. E qual é a parábola que vem atrás do filho pródigo? É a parábola da dracma perdida, não é isso? Ele está contando aqui outra parábola. Para entendermos a parábola do filho pródigo, temos que entender a parábola da dracma. Qual que é a parábola da dracma? É a parábola de uma mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma, então acende a candeia, vai à casa à procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido, e vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus, por causa de um pecador que se arrepende. Então, para entendermos a parábola do filho pródigo, temos que entender a parábola da dracma. O que é a dracma? Dracma é uma moeda, equivalente a um denário, moeda de muito valor. Mas para entender a parábola da dracma, você precisa entender o pano de fundo religioso da época e o contexto do Oriente Médio. Porque não parece ser muito forte essa parábola, parece ser uma parábola meio infantil. Uma mulher tinha 10 moedas, perde uma. A mulher fica desesperada, acende uma vela para procurar essa moeda. Aí ela acha, sai gritando na rua, chamando as amigas: achei a minha moeda, vem comemorar comigo. Isso para nós não faz muito sentido. Você tem 10 moedas de R$1, você perde uma moeda, você não vai procurar ela com a lâmpada e varrer a casa inteira na mesma hora. E se você achar essa moeda, você não vai chamar os irmãos da Aliança do Calvário para achei a moeda e vem comemorar comigo. Por que a mulher agiu dessa maneira? Para você entender o contexto dessa parábola e ver a força dela, o que ela significa, você tem que entender o casamento no Oriente Médio. Uma mulher, para se casar, nessa época, ela se casava aproximadamente com 12 anos e 13 anos. Ela era encomendada, arranjada pelo seu pai, algum noivo. Só que o noivo, para se casar com essa mulher, tinha que pagar um dote para o pai. É assim até hoje no Oriente Médio, em alguns países. Ele tem que pagar um valor para o pai, porque a mulher, a filha, para ele tem muito valor. A filha, para ele, é algo valioso. Então, para ele abrir mão da filha, tem que ser pago um dote, uma quantia. Hoje, por exemplo, no Oriente Médio, para se casar, o noivo deve pagar entre 5 e 10 mil dólares para a mulher, para o pai da mulher, como um dote. Assim, pagando, ele pode tomar a mão da filha em casamento. Só que quando chega no dia do casamento, o pai pega uma parte desse dote e entrega à mulher. Por que ele entrega à mulher?
Porque no Oriente Médio, o que acontecia? Principalmente nessa época aqui de Jesus, no contexto judaico, era um período muito machista, onde a mulher não tinha muito valor. E a mulher casada, se o marido morresse ou abandonasse ela tinha 3 opções: ou voltar para o pai, e o pai tentar arrumar para ela um novo remidor, um novo resgatador, alguém da família para casar com ela, ou ela viraria prostituta, ou ela mendigaria, porque ela perdeu o marido e ninguém ia sustentar ela. Então o que ela fazia? Ela pegava parte do dote, que era dado em moedas, e o pai recebia o dote em moedas, e dava parte a ela, e ela guardava essas moedas. Se você notar, no meio dos beduínos, esses nômades que ficam no deserto, você vai ver mulheres com a vestimenta cheia de moedas, penduradas no seu vestido, principalmente na túnica que vai na cabeça. Essas moedas eram parte do dote que o pai recebia e entregava a ela. Por quê? Porque se o marido viesse faltar, era com aquele dinheiro que ela ia se sustentar. Então aquele dinheiro tinha muito valor. A dracma, que era um denário, salário de um dia de trabalho, seria hoje R$150. Para aquele contexto era uma fortuna, um denário. Então, qualquer quantia para aquela mulher significaria a volta para o lar, a prostituição ou a mendigância. Então é por isso que uma única moeda tinha tanto valor para uma mulher, e principalmente se ela fosse viúva. Se essa que fosse viúva, aquela moeda significaria dias de sustento, meses e até anos. Então por isso que quando ela perde aquela moeda, ela fica desesperada para encontrar, e ela emprega todos os recursos para encontrar, a lamparina, ela varre a casa, ela está decidida a encontrar, e quando ela encontra, ela faz uma festa. Por isso que Jesus, quando disse aquela parábola, tinha muito sentido para nós. Ele não precisou dar essa explicação, mas as pessoas, quando ele diz, é como a mulher que perde a dracma, meu Deus, as pessoas da época, perdeu uma dracma, eles entravam em desespero, eles sabiam o que é uma mulher sem dinheiro. Logo então tinha razão, quando ela encontrava a dracma, ela ficava tão feliz, que ela saía atrás das amigas dizendo, encontrei a dracma, é como se fosse um livramento, meu Deus, e todos se alegravam com ela, nossa, ela teve um livramento, meu Deus, essa mulher ficou livre de mendigar, de se prostituir, ou de voltar para casa. Então, para entendermos o filho pródigo, temos que entender a parábola da dracma. Só que a parábola da dracma começa também com outra palavra estranha. Verso 8, como que começa a palavra da dracma? Ou, conjunção alternativa, ou. O que quer dizer ou? Ou uma bicicleta. O que quer dizer isso? Um carro ou uma bicicleta. Quando está dizendo ou, é porque vem outra coisa atrás. E seria o quê? É semelhante a um pastor que perdeu uma ovelha, ou a uma dracma. Esse ou, essa conjunção alternativa, compreende que vem algo anterior da parábola. A dracma está sendo comparada com outra coisa que vem anteriormente a ela. O que vem anteriormente a ela? A parábola da ovelha perdida. Jesus está contando outra parábola. Estou dizendo isso para entendermos a parábola do filho pródigo. E para entendermos a parábola do filho pródigo, ele está continuando a parábola. Porque anteriormente a ela vem a parábola da dracma. Mas a dracma é uma comparação de outra situação que vem atrás da dracma. A parábola da ovelha perdida. Verso 3, então ele propôs essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a põe sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para a casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não decidem de arrependimento. Ele vai contar aqui a parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perde. Esse homem fica desesperado para encontrar, na semelhança da dracma, a ovelha. E quando encontra, faz a mesma coisa que a mulher,
solta foguetes, acende charutos, champanhes, e comemora com todos. Para o nosso contexto também capitalista, o nosso contexto também desperdicioso, nós não entendemos muito. Um rebanho, um gado, uma vacazinha atolou, uma ovelha se perdeu. Para entendermos aqui, também temos que entender a questão do pano de fundo da época. A figura do pastor aqui, o pastor aqui, ele não é o dono do rebanho, ele é um funcionário de um fazendeiro rico, que tem ali um curral e cuida de muito gado, e ele cuida também ele cuida também de um rebanho, e ele coloca os cuidados do rebanho na mão de um pastor. Esse pastor aqui é um empregado, as ovelhas não são dele, e era a responsabilidade total dele, o cuidado com o rebanho, tanto de alimentar, levar aos pastos, às águas, não permitir que a ovelha quebrasse a pata, nem fosse ferida ou machucada, muito menos morta. E se uma ovelha acontecesse qualquer dano, ele teria que pagar por ela, e perderia o seu emprego, tendo a possibilidade de nunca mais arrumar outro. Era como Davi, se você lembrar, Davi cuidava do rebanho, Davi foi tirado de trás das malhadas, mas o rebanho não era de Davi, era de Jessé. Davi apenas cuidava do rebanho. Então esse homem sabia que uma simples ovelha custaria sua cabeça, custaria o seu emprego, esse homem morreria de fome. Então o que acontece? Ele tinha 100 ovelhas, 99 uma das ovelhas se perdem. Ele deveria deixar, o contexto aqui era mais ou menos assim, ele tirava as ovelhas do aprisco para o oásis, para elas beberem água e pastarem, mas ele atravessava do aprisco, o curral, ao oásis, um deserto de 4 quilômetros, ele fazia isso todos os dias. Era dever do pastor tirá-las do curral, atravessar o deserto, levar para o oásis e trazer de volta. E nessa trajetória, uma das ovelhas podia se perder, e foi o que aconteceu. Ele voltou com elas e estava faltando uma, deixa-as no curral e sai desesperado para encontrá-la. Seus amigos pastores sabiam do perigo que era perder uma ovelha, da importância que era, porque compreendia perder o emprego. Então aquele homem aplica todo o recurso, toda a diligência, até que ele encontra. Independente do estado que ele encontra a ovelha, a distância, ele coloca ela no ombro, se ela está ferida, quebrada, saiu da mão de um lobo, ele vem carregando ela com todo o seu esforço e cheio de júbilo. Reúne os amigos dizendo: alegrai-vos comigo, pois achei a ovelha perdida. Então ele mostra a importância que era uma ovelha. Agora, por que Jesus está contando isso? Para quem que ele está contando isso? Vamos voltar para o verso 1 para nós sabermos. Lucas 15, 1. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Até aí. Vamos saber por que Jesus está contando essas parábolas. Notem, Jesus aqui, vamos nos situar onde Jesus está. A Bíblia diz que Jesus está comendo. Num restaurante ele não está, porque isso não era comum naquela época. Jesus está em uma casa, e ele está tendo comunhão com publicanos e pecadores, gentios, considerados pessoas imundas, malditas e condenadas para o contexto judaico, para os fariseus. Jesus está comendo com eles, e os fariseus chegam até a porta da casa, eles não entram, eles não podem entrar, porque eles não comem, e nem se misturam com os gentios. E eles estão indagando, se esse homem é judeu, se ele é um rabino, se ele é o Messias, por que ele come com publicanos e pecadores? O ato de comer no Oriente não é igual ao nosso. O ato de comer compreende intimidade, comunhão, receber como um amigo.
Aí Jesus vai responder. É como se tivesse assim, ó, Jesus está ali sentado na casa dele, com uns 20 publicanos e pecadores. Os fariseus estão chegando na porta e estão dizendo: esse homem aí, Jesus, você é o rabino? Sou. Você é judeu? Sou. Você guarda a lei? Sim. Então por que você come com essa gente? Por que você deixa essa gente entrar na sua casa? Por que você convida essa gente para estar com você? Porque você tem comunhão com esse povo sujo, imundo? Aí Jesus vai responder: posso contar para vocês 3 histórias? Pode contar. Aí ele começa a contar a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Por que ele conta 2 parábolas antes de contar a parábola do filho pródigo? Porque a parábola da ovelha perdida fala de quem? De uma ovelha que está perdida aonde? Dentro do aprisco ou fora? Mostra então a parábola de alguém que está perdido fora de casa, fora do curral, fora do aprisco. Depois ele conta a parábola da dracma. A dracma está perdida fora ou dentro de casa? Então ele conta outra parábola de alguém que está perdido dentro de casa. Depois ele conta a parábola do filho pródigo, um pai que tinha 2 filhos, e um está perdido dentro de casa e outro está perdido fora de casa. A parábola do filho pródigo, ele vai unir, ele vai resumir as outras 2 parábolas. É alguém que está perdido fora de casa, fora do contexto religioso, fora da igreja, e outro que está perdido dentro do contexto religioso, dentro da igreja. Esse é o sentido da parábola. Não, mas espera aí, quem está perdido é só o filho pródigo. O outro está dentro no céu. Não, os 2 estão perdidos. Porque o capítulo 15:1 começa assim, ó. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse-lhe ao pai: pai, dá-me parte dos meus bens que cabe. Até aí. Vamos ver como inicia essa parábola para vocês entenderem. O pai aqui representa a figura patriarcal, respeitadíssima no Oriente, tem 2 filhos. E um dos filhos, o mais moço, pede a herança, os bens do pai. Isso não era possível, a herança só era dividida com os filhos quando o pai morresse. Era impossível isso acontecer, não é como conosco, no Ocidente. O pai pode te dar herança a qualquer hora, pode ter emancipação, eu não sei como que funciona o sistema jurídico, mas pode haver uma herança antecipada. No Oriente é impossível. Se o filho reivindicasse ao pai a herança antes da morte do pai, ele apanhava do pai. Isso é inadmissível, impossível. Só aconteceria isso se o pai morresse. Mas aqui o filho pródigo mostra a rebelião do seu coração e o ódio que ele estava tendo pelo pai. Por quê? Porque quando o filho pedia a herança para o pai, com o pai vivo, significa que ele estava desejando que o pai morresse. Ele estava dizendo para o pai: pai, eu quero que você morra. Eu estou interessado na herança. Eu quero que você morra. Esse é o primeiro ato de rebelião do filho pródigo. Mas onde que entra o outro? Entra no verso 12, né? O mais moço diz: pai, dá-me herança, dá-me parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Está no plural, não está dizendo ele lhe repartiu. Ele dividiu a herança, ele deu tanto para o filho pródigo como para o irmão mais novo. O que significa? Que o irmão mais velho tinha direito à primogenitura. A primeira parte da herança é para o irmão mais velho. E ele poderia ter repreendido o pai, o filho pródigo, quando pediu, e não concordado com essa situação e contido a rebelião do pai. Mas quando ele se omite e não interfere na rebelião do pai, e recebe também a herança antecipadamente, significa que um se rebelou fora da igreja, e outro se rebelou dentro do contexto religioso. Ambos queriam a morte do pai, ambos queriam se voltar contra o pai,
Ambos estavam perdidos, mas um perder-se-ia fora do contexto religioso e o outro continuaria perdido dentro do contexto religioso. Então o pai divide a herança com os dois. Você conhece o restante da história. O filho pródigo pega tudo, toma a parte que lhe cabe, 1/3 da herança, a herança é dividida em 3, ele pega 1/3, vai para uma terra distante e gasta dissolutamente. Essa palavra dissolutamente não tem a ver só com gasto físico, tem a ver com devassidão. Ele gasta com prostituição, orgia e bebedeira. Ele se deprava totalmente. E ele se perde fora dos arraiais religiosos. Vai comer com os porcos e depois cai em si e tenta voltar. E ele vai dizer: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão e eu aqui morrendo de fome? Não voltar-lhe-ei e direi: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu empregado. Trata-me como um dos filhos, como um dos seus empregados. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Ele volta. Quando ele volta, a Bíblia diz que o pai o avista de longe. Quando ele volta, o que ele encontra? A figura aqui é de uma fazenda. A Bíblia diz que o pai estava como num alpendre, é como se a casa ficasse aqui no púlpito. Atrás, uma lavoura. Na frente, havia um corredor e os trabalhadores e os moradores, os colonos da fazenda. Só tinha uma maneira do filho pródigo entrar naquela casa, passando pelo corredor frontal, pelos colonos, chegando até o pai. O que acontece? A Bíblia diz que no contexto judaico, na lei de Moisés, o pecado de rebelião do filho, que o filho contumaz, teria que ser morto a apedrejamento. O filho pródigo não voltaria vivo, seria apedrejado. E para ele voltar, ele teria que passar por esse corredor e por essas pessoas. Ele seria morto na entrada, pela rebelião que fez com o pai. Então ele deveria se dirigir até a casa do pai, a poltrona, ao trono do pai, para se reconciliar com o pai, mas ele não conseguiria chegar. A Bíblia diz que o pai, sabendo disso, não esperou ele entrar. O pai o avistou de longe, antes que entrasse no corredor. E o pai saiu correndo atrás dele, para evitar o apedrejamento, a morte do filho. E vai lá, e a Bíblia diz que o abraça e o beija. No contexto judaico, do Oriente Médio, ele estava dando honra para aquele filho, concedendo perdão. E o beijo no Oriente Médio pode ser beijar dos pés, as mãos e o rosto. Quando se beija o rosto, está se mostrando, dando igualdade. Era isso que o pai estava dizendo a ele. E o estava recebendo como um filho legítimo, privando do apedrejamento. Foi até o encontro, impedindo que ele entrasse, e mostrando para todos que ele tinha concedido perdão. Ele chega lá, recebe o pai, o filho o recebe. O pai o veste, calça os pés, põe um anel no dedo e o cobre com um manto. Nessa ocasião, tinha outro do lado de fora também, o irmão mais velho. Ele voltou dos campos, da lavoura. Quando ele chega, ele vê um barulho de festa. Ele diz: o que é isso? Pergunta para um dos empregados do pai. O seu filho mais moço, ele voltou, se arrependeu, voltou com saúde. E o seu pai, em alegria, está dando uma festa para ele. A Bíblia diz que ele se recusou a entrar, ficou ofendido, se recusou a entrar, não quis entrar. E isso era uma afronta e uma ofensa. Se você lembrar, por que a rainha Vaste foi expulsa do reinado por rei Assuero? Porque ela não queria entrar na festa do rei Assuero.
E quando um rei ou um patriarca fazia uma festa, o convidado era obrigado a entrar, independente do motivo da festa. Era uma desonra se ele não entrasse. Ele não entrou. E o pai então sai, deixa lá o filho pródigo festejando e vai falar com o filho mais velho. E a Bíblia diz aqui no verso 28, 15 e 28, e o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: há tantos anos que te sirvo sem transgredir tua ordem, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Como que a história termina? O pai, na porta da casa, falando com o irmão mais velho do lado de fora. Entra. Esse seu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Entra. Por que Jesus termina desse jeito a parábola? Vocês vão entender. Ele termina a cena da história do filho pródigo exatamente como ele começou com os fariseus. Jesus está dentro da casa, sai lá fora, os pecadores, o filho pródigo está lá dentro comendo, os fariseus estão lá fora, o irmão mais velho, e Jesus diz assim: este sabe que é pecador e entrou para receber o perdão. Vocês, fariseus escribas, irmãos dos filhos pródigos, continuarão aí nessa arrogância ou reconhecerão o pecado e entrarão também? A parábola toda foi para mostrar que eles estavam dentro do contexto. Jesus era o pai do filho pródigo. O filho pródigo eram os publicanos. A festa acontecia na casa onde Jesus estava. E os fariseus eram o filho mais velho que se recusava a entrar com pecadores. O que eu quero ensinar aqui para vocês? O que as três parábolas mostram? A ênfase que foi dada na dracma mostra o valor que tinha uma moeda para aquela mulher. E a gana, a ansiedade, o fervor que ela aplicava para encontrar a dracma. A ovelha perdida mostra o valor que tinha, que corria o risco de perder o emprego, o seu sustento, e a diligência que o homem aplicava, e deixava tudo para encontrar aquela ovelha. Uma situação perdida dentro de casa, a outra perdida fora de casa. O filho pródigo toma todos os bens do pai, deseja a morte do pai, se rebela contra o pai, usa os talentos que o pai deu, que Deus deu, gasta dissolutamente e se volta contra o pai. O filho pródigo se volta contra o pai dentro da própria casa. O que a Bíblia diz? Que ele vai atrás do filho, corre, beija e abraça, vai até a porta do irmão, e a Bíblia usa um termo no grego, tentando reconciliá-lo. Meu irmão, a figura aqui, nas três parábolas, é de um Deus amoroso, que está ansioso para resgatar você, para receber você. E assim como aquela mulher que tinha um valor imensurável na dracma, e ao perder acende luzes e varre com toda diligência procura-te, assim Deus faz com você, e fez com você. E quando encontra, a festa nos céus, regozijo,
júbilo, porque uma alma perdida se arrependeu, uma alma perdida se encontrou. Assim como aquele pastor deixa as 99 que não precisam de cura, estão salvas, estão ganhas, mas deixa tudo, atravessa o deserto, vai aos confins da terra buscar aquela 100ª perdida, e a encontra machucada, quebrada, e a põe no ombro e volta com júbilo, e comemora com seus amigos. É assim que o Senhor faz conosco. Ele vai atrás dos que estão de fora, dos devassos, os dissolutos, os que moram nos chiqueiros, entre os porcos, e Ele deseja reconciliá-los, abraçá-los. A Bíblia diz que Ele estava esperando, mostra ansiedade. A Bíblia diz que Ele quem avistou, não foi o filho, mostra interesse. A Bíblia diz que Ele correu em direção dele, mostra urgência. E a Bíblia diz que Ele o abraçou e o beijou, mostra a motivação, o amor. Mas a Bíblia não só diz isso, que o Pai transcende também isso. Aqueles que estão perdidos no sistema religioso, aqueles que estão nas congregações, servindo a deuses e ídolos, credos e dogmas, Ele também quer reconciliá-los, trazê-los de volta. E Ele vai dizer: oh filho, há tanto tempo tu estás comigo, e tudo que é meu, é seu. Tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Procurava reconciliá-lo. Aí Ele vai dizer: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos no teu irmão, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, veja o amor do Pai por você, veja o amor do Pai pela sua alma, veja o quanto Ele ama você, veja o cuidado dEle. As 3 parábolas, por mais que tenham um contexto religioso, judaico, palestino, por mais que tenham riqueza de detalhes, todos eles são superados pela figura bondosa e amorosa do Pai. Sabe o que me estremece aqui? Sabe o que me convence de ir até Ele? Sabe o que me convence? Sabe por que o pecador não pode rejeitar esse convite? Porque quando você olha as 3 figuras aqui, do pastor atrás da ovelha, da mulher atrás da dracma e do pai através dos 2 filhos, quando você compreende a ansiedade, a bondade, a graciosidade e o amor dele para ir atrás de você ou dos pecadores, essa graça se torna irresistível. Eu me curvo, eu me dobro e eu me entrego para o amor desse. Se você está aqui hoje, a figura de Cristo aqui, Ele está parado na porta. Aqui dentro já tem pecadores salvos, prostitutas, bêbados, drogados. Você que está aí, a figura do filho, Ele já disse o amor: ô filho, tudo que eu tenho é seu. Mas sabe por que você ainda não foi resgatado? Porque esse estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. Sabe por que você não entrou? Você não se julga perdido, então não vai ser achado. Você não se julga morto, então não vai reviver.
Você quer entrar? Você quer aceitar o gentil convite? Hoje está aqui o pastor, deixou as 99 lá no céu, no aprisco. Deixou Abraão lá, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Jeremias, João Batista, João, Paulo, e veio atrás de você, com toda a preocupação, com toda a diligência, com todo o esforço. Você, a 100ª ovelha, você é a mulher. 10 dracmas, uma só perdeu, ela tem 9 sob sua posse, mas ela acende a lamparina, varre tudo, tira tudo do lugar, para encontrar a 10ª dracma. Você é o filho pródigo, pegou sua beleza, seu intelecto, seus dons, seu corpo, seu dinheiro, e disse: me dê, quero minha independência, quero fazer o que bem entender com o meu dinheiro, com o meu corpo, com a minha inteligência, com o meu tempo. Quero que você morra, não quero estar sob a sua lei. Mas ele sai ao seu encontro, para que você não seja apedrejado. Corre até você, te abraça e te beija. Mesmo você que nasceu num lar cristão, foi religioso toda a vida, mas nunca julgou precisar de arrependimento, ele veio reconciliar com você. Você é a 100ª ovelha, você é a dracma perdida, você é o filho pródigo, e você é o religioso, o irmão perdido. Todos eles, a Bíblia diz que o achando, convida os seus amigos, e eles se regozijam com ele, reúne os seus vizinhos dizendo: alegremos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Ou a mulher que achando reúne as amigas, vizinhas: alegreis comigo, eu vos afirmo, de igual modo há júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não se necessitam. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Como você pode negar o gentil convite? Talvez você é o filho pródigo, é o pecador declarado, sabe que está perdido, o rebelde deliberado, consciente. Talvez você é o pecador que não sabe que está perdido, cumpridor da lei, religioso, mas perdido. Tanto um como o outro. O Pai bendito diz: vem. Querido, eu me impressiono tanto com isso, que eu me sinto vontade de me tornar um pecador, só para ter o privilégio de estar aí e aceitar o convite. É a maior decisão da vida de alguém. Não é quando você ingressa nas forças militares, na faculdade, na universidade, quando diz sim para a noiva e coloca aliança no dedo, não é quando pega o diploma de um curso superior, nem pega a escritura da casa, não. É a decisão das decisões, é a entrega das entregas, é o convite que ecoa durante todos esses séculos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, pecado, e eu vos aliviarei, perdão. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha justiça, e acharei
descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como negar um convite desse? Como negar, rejeitar um pai amoroso desse? Eu fico encantado, impactado. Ele usa 3 parábolas, 3 histórias, 3 das mais profundas, detalhadas, para mostrar o amor que ele tem para judeu e para gentio. Todas as formas, todas as naturezas, todas as classes. Venham, entrem, entrem. O que eu preciso fazer? Reconheça que está morto. Reconheça que você não é bom. Você é o irmão do filho pródigo? Já sou batizado nas águas, eu não te perguntei. Já vim de outra igreja, era diácono, obreiro, não te perguntei. Reconhece que está morto. O que você sabe não é nada. Sua religião não serve para nada. Seu batismo não serve para nada. Sua confissão de fé não serve para nada. Está morto. Tem nome de que vives, mas está morto. A igreja de Sardes. Reconheça que está perdido. Estou perdido. Sou a dracma. Acho que não estou, mas está perdida. Então, o Pai vai te encontrar, te receber com beijo, com abraço, vai calçar teus pés com sandália, pôr anel no seu dedo, cobrir-te com manto, vai matar um novilho cevado, e vai haver regozijos em terra e céus, por conta de um. Eu não quero que venham 10, 50, um que for sincero, um que dizer: hoje minhas escamas caíram, eu não sou convertido, eu vim aqui na esperança de curar um caroço, vim aqui na esperança de uma palavra de consolo emocional, mas eu descobri que eu sou a dracma, eu sou a dracma, perdido na minha liturgia, na minha ortodoxia, na minha teologia. Eu reconheço que eu estou morto. Eu reconheço que eu estou perdido. Ou talvez você é o pródigo. Deus me enviou aqui essa noite para ouvir isso. O senhor não tem ideia o que eu fiz essa semana. Essa palavra não serviu para me condenar, eu já sei que eu estou condenado. Pois o Senhor sai a teu encontro, beija você. Note uma coisa: o filho pródigo estava morando num chiqueiro, cabelo sem cortar, barba sem fazer, fedendo porcos e lavagem, cheio de farrapos. Ele não teve tempo de tomar banho, ele veio fedendo, mas o Senhor o abraçou com farrapos, com o cabelo todo engruvinhado, fedendo. Tem alguém aqui assim? Tem alguém hoje que quer passar da morte para a vida? Tem alguém aqui que vai aceitar o gentil convite? Tem alguém? Eu vou mudar a pergunta. Tem alguém aqui que é capaz de negar tal convite, tal ato de misericórdia? Tem alguém que é capaz de deixar essa oportunidade única escapar?
Olhem para vocês e vejam os farrapos. Olhem para vocês e vejam as alfarrobas, as bolotas. Olhem para vocês e vejam toda a capa da religião e diz: isso aqui não pode me salvar. Olhe para você que nasceu na igreja, que conhece tudo quanto é denominação, e diga: não funcionou, não serviu para nada. Eu só estou na igreja a julgar, a criticar, a pecar, a ofender. Sou um mero religioso, hipócrita, fariseu. Necessito de vida eterna, necessito de salvação. Eu reconheço que sou essa dracma dentro do contexto religioso, mas perdido. Ou diga: eu sou o filho pródigo, um devasso, mentiroso, ímpio, iníquo. Mas estou hoje a dizer: pequei contra o meu pai. Não sou digno de ser chamado seu filho. Eu me arrependo. Eu não sou digno da vida eterna. Feche os olhos, comece a orar por isso. Comece a orar. Comece a se reconciliar com Deus. Fala igual filho pródigo: meu Deus, eu caí em si. Meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida? Estou aqui entre porcos, na imundícia do pecado. Estou aqui bebendo iniquidade como água. Mas hoje eu me arrependo das minhas práticas, me arrependo das minhas iniquidades, me arrependo da mentira, me arrependo da lascívia, me arrependo da prostituição, me arrependo dos vícios, me arrependo. Perdoa-me, Deus, perdoa-me. Se você é o filho pródigo, peça perdão, confesse a sujeira, a fossa que caiu, as práticas a qual se sujeitou. Se você é o irmão do filho pródigo, você vai dizer: Senhor, não há nada externo em mim, mas eu peço perdão pela minha arrogância, meu orgulho, pelo meu julgamento, pela minha hipocrisia. Me perdoa, fui hipócrita, soberbo. Eu me fiei em obras, eu me fiei em placas, eu me fiei em conceitos humanos. Mas eu também me arrependo. Eu não aguento mais o fardo da religião, eu não aguento mais depender das obras. Eu abro mão do meu orgulho e eu me arrependo. Você vai dizer também: eu lanço a minha fé no Salvador. Só me arrepender não é suficiente. Eu preciso de justiça para ir para o céu, mérito. E o mérito de Cristo só pode ser concedido mediante a fé. Você vai dizer: eu não tenho condição de ir ao céu, não tenho atributo que possa fazer o Pai me aceitar. Nada em mim impressiona Deus, mas eu lanço a minha esperança de salvação na cruz do Calvário, na bondade do Pai, na justiça de Cristo, na morte, no sepultamento e na ressurreição, que levou sobre Ele os meus pecados, a minha iniquidade. E eu descanso nessa obra, nos méritos de Cristo. Eu descanso na sua morte, na sua ressurreição. Isso é fé. Fé. Faça uma aliança com Cristo. Faça um pacto com Ele, todos vocês que estão de pé. Você vai terminar dizendo: eu não rejeito o seu gentil convite. Eu não rejeitarei o seu gentil convite. Eu não desprezarei tão
tão grandiosa prova de amor. O Senhor saiu dos céus, despojou da sua glória, se fez carne na imagem do seu Filho, para me buscar, para buscar a minha vida. Eu não desprezarei sua encarnação, a sua morte na cruz, por mim, para me salvar. Eu aceito o gentil convite, eu aceito a sua procura, eu me deixo achar. Eis-me aqui, diga: estou aqui cheio de pecados, de farrapos, mas estou aqui a me entregar. E eu me entrego, eu entrego minha vontade, minha razão, meu corpo, meus negócios são seus. Me dê a vida eterna, me dê a vida eterna, me dê a vida eterna. Meu irmão, eu tenho boas notícias. Ele encontrou você, Ele já encontrou você, Ele já encontrou a 100ª ovelha. É você, é você. Ele encontrou você, Ele achou você, está aqui para perdoar você e para colocar no seu rebanho. Jesus, essas almas são tuas. Regenera-as, faz-as nascer de novo, dê a elas o teu Espírito, escreve no coração delas as suas leis, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, em nome de Jesus.